Olá, garotos e garotas, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Vamos estudar? Nós estamos falando sobre as funções orgânicas e hoje vamos falar sobre os haletos orgânicos. Mas não se esqueça, antes, se inscreva aí no canal, ative também o sininho para você receber também outros vídeos. Dá uma força aí, galerinha! Olha só, os haletos orgânicos são compostos derivados de hidrocarbonetos. Você lembra de hidrocarboneto? Hidrocarbonetos são aqueles compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. E vamos substituir agora um dos átomos de hidrogênio, um, dois ou mais átomos de hidrogênio, por um halogênio. É por isso que ele é chamado de haleto. E quais são esses halogênios, então, que nós substituímos, então, para ser um haleto? Vai ser o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Você lembra lá do primeiro ano, quando você estudou lá ainda na tabela periódica, não é? A classificação da tabela periódica, os halogênios. Os halogênios eram os elementos que estavam no grupo 17 da tabela periódica, não é? O chamado grupo 7A. Então, toda vez que você tem uma cadeia carbônica com um desses elementos aqui, quando você retirou o hidrogênio e colocou um desses elementos aqui, então nós temos os haletos orgânicos. É muito simples, porque o nome dos compostos halogenados, a nomenclatura deles, pode ser dado de duas formas, como a gente viu também em outros compostos. A nomenclatura oficial e a nomenclatura usual, tá certo? Então, vamos trabalhar aqui com essas duas nomenclaturas. Só que na nomenclatura oficial, a gente vai citar aí os prefixos em ordem alfabética, tá bom? Antecedido, então, pelo número indicativo aí de sua posição, que a gente sabe que a gente precisa dar a posição do ligante. Já na nomenclatura usual, os nomes que nós vamos dar agora, vamos colocar da seguinte forma: olha, se for flúor, a gente chama de fluoreto, se for cloro, vamos chamar de cloreto, se for bromo, vamos chamar de brometo, e se for iodo, vamos chamar de iodeto. Observe que parece, não é? Quando a gente estudou lá as funções químicas ainda no primeiro ano, fica parecendo um sal, não é? Porque o sal, não é, quando não ele vinha derivado de um ácido aí que não tinha oxigênio, era chamado de eto, né? Era sempre a terminação com eto. Então, aqui nos haletos, então, como a gente viu também nos nitrocompostos, a ordem aqui nos haletos orgânicos, gente, vai ser a insaturação, depois vai vir os halogênios, tá bom? Ou os ligantes alquilas. Bora dar aqui algumas nomenclaturas. Vamos lá, então. Vou começar aqui bastante simples, H3C e aqui um Cl. Observe, seria CH4 isso aqui, não é? Mas nós retiramos um hidrogênio e substituindo por um halogênio. É por isso que ele é chamado de haleto. Como é que vai ficar o nome oficial aqui? Simples, Cl é o cloro. Não é isso? O cloro. Olha, e quando eu só tenho um carbono, é o MET. É o AN, é o O. Então, você tem o clorometano. Apesar de terminar em O aqui, não é um hidrocarboneto. Porque olha a palavrinha aqui na frente, cloro. Ah, precisa numerar este aqui? Claro que não. Nós só vamos numerar quando causa ambiguidade. Observe esse outro exemplo aqui, ó. H3C, C, bora botar aqui também um Cl. Vamos colocar aqui um CH3. E vou colocar aqui o CH3. Observe aí que a nossa cadeia principal é esta cadeia aqui, ó. Esta é a cadeia principal. Como o cloro e o CH3 aqui está no meio, então tanto faz aí a numeração. Qual é a posição que ele está? Ele está no carbono 2, né? Então, ó, 2 cloro, 2 metil. E agora vamos dar nome da cadeia principal
com 3 carbonos é o prop. Ligação simples é o an. Nó. Então, vai ficar 2-cloro, 2-metil-propano. Essa nomenclatura é a nomenclatura oficial. E a nomenclatura usual, então, professor? A gente viu que a gente teria que colocar um nome com eto, não é? Nesse primeiro aqui, ó, tá vendo? Que é o Cl, a gente chama de cloreto. Então, cloreto de... Olha, se esse CH3 aqui, ó, fosse uma ramificação, o nome dessa ramificação seria metil. Eu aí coloco um A. Cloreto de metila. Ah, tá vendo que é fácil? Observe esse aqui agora, ó. Cl de novo aqui, ó. Cl é o quê? Cloreto. Cloreto de... Vem cá, se isso aqui fosse uma ramificação, ó, tem 4 carbonos, um carbono terciário aqui, então eu tenho um terc-butil. É o terc-butil. E aí você coloca o quê? A. É o cloreto de terc-butila. Alguma dúvida? Não é fácil dar a nomenclatura, então, nos haletos orgânicos, tanto ao oficial quanto ao usual? Vamos mais, vamos mais. Bora colocar aqui outro exemplo. Observe este exemplo aqui agora, ó. H3C, CH. Vou colocar aqui, então, o Cl. Bora botar aqui um CH. Bora colocar aqui um CH2, aqui um CH3. Bora deixar essa um pouquinho mais complexa. Vamos colocar aqui um CH. Vamos colocar aqui uma dupla com o CH. Vamos colocar aqui o CH3. Beleza! Eu gostaria que você prestasse atenção aqui em uma coisa. Esta cadeia, nós temos uma ramificação, nós temos também a insaturação, e nós temos também o grupo aqui dos haletos, que nesse caso aqui é um cloro. Né? Outro exemplo é a gente colocando aí o cloro, mas poderia ser o flúor, bromo, iodo. Muito bem. E agora, de quem vai ser, como a gente vai fazer a ordem agora da numeração? Ó, nós aprendemos anteriormente, se isso aqui fosse um H, se fosse um álcool, a preferência seria do grupo orgânico. Nos haletos é um pouquinho diferente, tá certo? Nos haletos é um pouquinho diferente. A prioridade vai ser da insaturação. Então, eu vou começar agora da extremidade aqui, ó, mais próxima da insaturação, que é aqui, ó. Essa é a nossa ordem aqui, nesta cadeia aqui. Então, essa é a nossa ordem. Então, aqui vai ser 1, aqui o 2, 3, 4, 5, e aqui, então, o 6. Beleza? Então, vamos dar a nomenclatura, então, para a nossa cadeia. Então, beleza. Então, vamos lá. Por ordem alfabética, tá certo? Então, 5, cloro. Tá vendo aqui? Na posição 5 aqui, tem o cloro. Na posição 4, tem o etil. Olha ali. Na posição 4, tem uma ramificação aqui, etil. E aí você tem 6 carbonos na cadeia principal. Vou colocar aqui embaixo, ó. Então, 6 é o X. Só que aqui agora não é mais an, porque tem uma ligação dupla. E ligação dupla é em. Mas qual é a posição da ligação dupla? Está entre o 2 e o 3. A gente coloca a menor numeração. Então, 2 em no. Então, aí está a nomenclatura para essa cadeia. 5-cloro, 4-etil, X, 2-eno. Tá certo? Beleza? Então, é importante que você aprenda, então, a dar a nomenclatura. Claro que nós fizemos aqui exemplos simplesmente com cloro, mas eu já expliquei anteriormente que poderia ser com flúor, com bromo ou com iodo também, que eles eram considerados haletos. Olha, anota aí, acompanha aí, né, assistindo a aula, fazendo a sua anotação, porque consegue fixar mais. Vamos lá, então, vamos continuar aqui neste assunto. Vamos falar agora da classificação, né? Bora falar da classificação dos haletos. Nós estamos falando de haletos, não é?
classificação agora. Classificação, tá bom? Dos haletos. Eles podem ser chamados de haletos de alquila, ó, alquila, epa, alquila, e pode ser também chamado de haletos de arila, certo? Olha, bora botar exemplo aqui. Esse haleto de alquila pode ser também chamado de alcoíla. Então, se eu tivesse isso aqui, ó, uma cadeia assim, ó, aqui, uma cadeia simplesinha aqui, ó. Pronto. Esse aqui, ó, outra vez eu estou colocando cloro. Aqui tem um haleto de alquila. Poderia ser assim também, ó, se fosse a cadeia aqui fechada. Pronto. Bora botar aqui agora o flúor para diferenciar. Então, aqui também um haleto de alquila. E quando é que vai ser de arila? Ah, você já sabe. De arila tem que envolver, então, um anel que benzênico. Bora botar aqui o bromo. Pronto, poderia ser qualquer outro aí. Envolver o anel benzênico, então é o haleto de arila. Se não tiver anel benzênico, então vai ser o haleto de alquila, chamado também de alcoíla. A massa molar, gente, influencia aí também na temperatura de ebulição e na densidade também dos compostos, tá bom? Então, aqui no caso dos compostos que nós estamos trabalhando, que são os haletos, quanto maior a massa molar, maior também vai ser a temperatura de ebulição. Então, não esqueça, se uma questão quiser perguntar para você sobre a temperatura de ebulição, você vai determinar, então, a sua massa molar. Maior massa, maior temperatura. Tá certo? Muito bem. E aí, tudo bem, você pode perguntar assim, sim, mas o que é que isso tem a ver comigo? Onde é que está presente na vida, então, aí, esses compostos, os haletos? Olha, eles são usados, gente, como matéria-prima em sínteses orgânicas, como solventes, desengraxantes para metais, compostos para lavagem de roupa a seco, aí, entre outros. Mas existem muitos haletos orgânicos também que a gente ouve falar aí. Deixa eu apagar aqui, só para lhe mostrar alguns deles aqui. Nós temos o clorofórmio, esse você já ouviu falar, ó, clorofórmio. O clorofórmio é chamado também de triclorometano, porque vai ser assim, ó, é um C aqui, ó, cloro, 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 entendeu? Aqui um H, né, para fechar. Então, ele é chamado também de triclorometano, né? Tricloro, 3 cloro aqui, metano. Ele foi utilizado como anestésico em 1847, mas ele é um anestésico altamente potente, mas seu uso ele foi vetado porque podia causar aí parada cardiorrespiratória, batimento irregular do coração e danos irreparáveis também ao fígado e ao rim. Mas hoje as pessoas têm utilizado isso aí como droga, chamado também de lança-perfume, não é? O lança-perfume, que aparece aí em muitas baladas, em muitas festas aí, é bastante prejudicial, tá certo? Esse clorofórmio aí, ó, quando ele é exposto ao ar atmosférico, ele vai oxidar lentamente e vai originar um gás venenoso, esse gás aqui, ó, esse gás venenoso, observe, quando ele é exposto ao oxigênio, ele é chamado de fosfogênio, ele é utilizado aí em guerra como um agente asfixiante. Então, é um gás bastante perigoso. Esse aqui, ó, é o fosfogênio, tá bom? O fosfogênio.
E aí, então, a gente também tem os clorofluorcarbonetos, né? Chamado de CFC. Os clorofluorcarbonetos são compostos halogenados também, derivado também do metano, pela substituição aí dos átomos de hidrogênio por átomo de cloro ou de flúor. Ele já foi muito utilizado aí na indústria, mas na década de 1980, ele descobriu que ele sobe para a região aí superior da estratosfera, né, a ozonosfera, e por serem sensíveis aí à radiação UV, ele se decompõe aí, atacam aí as moléculas de ozônio. Então, é por isso que quando a gente fala hoje de CF6, ele está sempre associado aí à destruição da camada de ozônio. Existem projetos aí para reduzir, não é, o seu uso pela indústria aí mundial, tá bom? Então, esses CF6, eles foram aí patenteados, foram por uma indústria norte-americana, chamada também de DuPont, hoje é conhecido como os gás freons, tá certo? Então, é bastante simples aí você identificar, então, um haleto orgânico. Quando você tiver um halogênio aí ligado aí ao carbono, né? É a substituição de um hidrogênio pelo átomo de halogênio, ele é chamado, então, de haleto orgânico. Valeu, galerinha. Bons estudos a todos e até a próxima.